caçadora, a amante, a virgem, o guerreiro, o rei. Esses são só alguns dos arquétipos femininos e masculinos que eu vou comentar um pouquinho com vocês no vídeo de hoje. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal Marina Moura Tarô. Hoje a gente vai conversar sobre energia feminina, energia masculina, os arcanos do tarô e os arquétipos. E eu prometo pra vocês que não vai ser um vídeo longo. Primeiro a gente começa tentando definir o que é energia feminina e o que é energia masculina. Se a gente pensar aí na energia feminina como o óvulo e na energia masculina como os espermatozoides, a gente tem mais ou menos uma ideia de como que funciona aí a base da energia feminina e masculina. O masculino, ele se desloca, né? Os espermatozoides, eles se deslocam até o óvulo não faz absolutamente nada, fica ali só aguardando. E no momento em que o óvulo decide, vamos lá, gente, não é qualquer espermatozoide, é o que o óvulo decide deixar entrar. É no momento em que alguma coisa acontece que aquele espermatozoide consegue entrar e tudo acaba, certo? Então, a gente tem uma nova vida. O que acontece aqui, eu tentei explicar para vocês aí nessa analogia, é que o masculino é para fora, é expansivo, é ação. E o feminino é para dentro, introversão, cresce, mas cresce para dentro, certo? Não para fora. Vamos pensar nos verbos do feminino e do masculino? Eu sinto, eu espero, eu recebo, eu cuido. Energia feminina. Eu ajo, eu luto, eu persigo, eu conserto. Energia masculina. Lembrando, gente, que todos nós temos essas duas energias dentro da gente. Lembrem dessa última frase, né? Eu cuido, as mulheres dizem, e o homem diz, eu conserto. Então, é muito interessante quando a gente observa relacionamentos, e eu trabalho com sinastrias, então a gente vê muitos relacionamentos, e no tarô, então, nossa, 80% da tua consultoria é por causa de relacionamento. Então, o que você observa é que as mulheres, elas querem sempre fazer um damage control, né? Que é um controle dos danos, né? Elas querem sempre consertar, elas querem sempre cuidar para que aquilo não quebre, para que o relacionamento não quebre, certo? Então é por isso que a mulher parece sempre mais ansiosa, mais preocupada, né? Fica ligando, fica mandando mensagem, e ela tá tentando impedir que aquilo quebre, que aquele relacionamento acabe. Já o homem, ele tende a não se importar muito com isso durante o relacionamento. Mas, no entanto, quando as coisas realmente terminam, eles são os que querem consertar o que está quebrado. Então, a mulher tem a energia de tentar manter aquilo intacto, e o homem, quando aquilo já foi partido de alguma maneira, ele tem certeza de que ele pode consertar. Porque é a energia feminina e masculina, que sim, é preponderante nas mulheres, a energia feminina, e a energia masculina é preponderante nos homens. Lembrando que nós temos os dois, ok? Quando a gente está falando de relacionamento, você vai ver que uma dessas energias geralmente está maior em um e menor no outro. Agora a gente vai tentar entender o que são os arquétipos. Gente, durante muito tempo não existiam livros, não existia filme, não existia nada disso. A narração de uma história era toda oral, né? O ser humano contava as histórias. E essas histórias eram muitas vezes lições de moral, enfim, você passar conhecimento, você passar didática, e a cultura era transmitida oralmente através de histórias. Então, muito do que o homem e a mulher, o feminino e o masculino entende de si é passado através de arquétipos, né? Se você for estudar Carl Jung, o inconsciente coletivo, né, que está aí na nossa história, que a gente carrega dentro da gente. É o que a gente faz sem nem saber, né? Você nem tem consciência de que você desempenha esses arquétipos na vida, mas você desempenha.
E você, independente de você ser aqui um brasileiro no Brasil, falando português, com toda a tua cultura, ou você ser um africano lá em um país da África, ou um europeu na França, ou um americano nos Estados Unidos, você vai ter essa mesma identidade arquetípica lá dentro de você. Porque é algo que está na natureza humana, é o inconsciente coletivo. O tarô é basicamente, gente, criado a partir de arquétipos, ok? Principalmente os arcanos maiores, que são aí as cartas que dão muita informação pra gente sobre a psique humana. São arquétipos, eles estão ali para contar uma história baseado em imagens. Eu já estudo energia feminina e masculina há algum tempo, principalmente com enfoque na energia feminina, porque eu trabalho muito mais com mulheres, mas eu tenho muita curiosidade também em relação ao que é inerente à energia masculina, e recentemente eu li uma obra muito interessante que fala aí sobre os 4 arquétipos masculinos. E depois de ler esse livro eu pensei, eu quero entender melhor os arquétipos, então deixa eu tentar entender os arquétipos femininos também. Que ligação eu posso fazer entre esses arquétipos já conhecidos, tanto das mulheres, né, do feminino, quanto dos homens, do masculino, em relação aos arcanos do tarô? E eu acabei com isso aqui, que eu vou contar para vocês. E eu espero que no final vocês entendam por que isso pode ser extremamente relevante, independente de você ser um estudioso de tarô ou não. A gente começa com a Virgem. A Virgem é o arquétipo da inocência. Existe algo de inocente, existe algo de misterioso, existe um véu sobre essas mulheres, sobre o arquétipo que essa mulher representa. E no tarô, essa é a sacerdotisa. A sacerdotisa é o arcano que guarda segredos, e toda mulher intocada, ou toda mulher que ela nunca teve qualquer tipo de relacionamento sexual, ela guarda dentro dela todo um potencial, certo? Existe uma sensualidade inocente, que é justamente a da inexperiência. É de todo um campo que ainda não foi semeado, é de um ambiente que ainda pode ser totalmente fertilizado, criado, é algo que está ali pronto, porém intocado. Então a sacerdotisa é uma imagem que vem aparecer pra gente em toda a história aí da raça humana. Foram mulheres que geralmente, o arquétipo que essas mulheres elas representam, né, incorporam de certa maneira, até no próprio cinema, né, nas novelas, no cinema, são mulheres que elas são super sensuais, mas elas carregam uma certa inocência, às vezes um pouquinho engraçadas, fofinhas, divertidas, porém elas sempre guardam uma parte delas para elas mesmas, elas não compartilham com os homens essa outra parte delas. Então esse arquétipo fala aí da espera e fala principalmente da parte da energia feminina, que é muito importante quando você está aí falando da energia feminina, é a capacidade de passividade. A mulher, como eu lembrei bem lá do exemplo do óvulo, a mulher ela não tem que agir, ela não tem que fazer absolutamente nada. Quando a gente está falando aqui, principalmente, gente, se você está desenvolvendo a tua energia feminina, tá? A energia feminina, ela é baseada na tua capacidade de espera e de tranquilidade, certo? Não focar demais em resultados. É claro que na vida profissional a gente tem que usar outras habilidades, mas a gente está aqui falando puramente da energia feminina. E ela vem a ser muito importante na hora dos relacionamentos mesmo. A virgindade, a virgem, né? Esse arquétipo é o arquétipo daquela que ainda está no início, ela está à espera de que isso mude. Então, é sempre um estado de passividade, calma e expectativa. E é um dos significados da sacerdotisa no tarô e sintetiza, de certa maneira, o arcano da sacerdotisa e o arquétipo da virgem. Mãe. A mãe é talvez o mais antigo, tirando a amante, que a gente vai falar depois,
A mãe, ela é aquela visão da maternidade, da cuidadora, daquela que cria, que dá a vida, certo? Ela aqui no tarô é representada pelo arcano da Imperatriz. A Imperatriz é aquela que cuida, ela é aquela... Pensem naquela mulher que ela tem um jardim que ela cuida com todo o amor e ela vê as flores ficando cada vez mais bonitas, ela vê o jardim dela florescer. Essa é a Imperatriz. Esse é o arquétipo, é a mulher que ela vai ter uma gestação, ela vai criar este filho, ela vai ensinar aquele... Não é simplesmente dar a vida a alguém, é todo o processo de maternidade, que é você transmitir valores, cuidar para que aquela criança se torne o mais encaixada socialmente possível. Tudo isso é o trabalho da mãe, tá? A gente tem exemplos também no cinema, né? Enfim, o arquétipo da mãe é um dos mais conhecidos, inclusive na nossa própria cristandade no Ocidente, a gente tem Nossa Senhora como uma das maiores imagens de mãe, certo? Da maternidade. É talvez o ícone mais conhecido, até para o mundo fora do Ocidente, a imagem de Maria segurando Jesus no colo, ok? Lembrando que se a gente pensar em culturas um pouco mais, por exemplo, culturas africanas, e enfim, você vê que a mulher, a maternidade não tira a sexualidade da mulher, ok? A maternidade e a sexualidade estão de mãos dadas. Aquela mulher se torna ainda mais sexual porque ela foi mãe, porque ela teve essa experiência. Esse é o arquétipo da mãe representado pela Imperatriz. O arquétipo da amante. Foi difícil escolher um arcano das mulheres dos arcanos do tarô, foi difícil escolher uma para representar a amante. Mas eu acho que a carta do mundo é perfeita. Você vê uma mulher no meio da carta do mundo, em que ela está ali, nua. E eu sei que aí no mundo da tarologia existe um questionamento se seria uma mulher ou um homem ou uma figura andrógena. Para mim, é uma mulher. Tem seios, tem cintura, tem quadril. É uma mulher, ok? Para mim, minha visão. E ela transmite uma sensualidade que é totalmente natural. Ela tá nua, ela não tá tentando se vestir ou se esconder de qualquer maneira. Ela se mostra muito genuína e muito feminina. Porque existe algo extremamente essencial na naturalidade no feminino. Vocês podem ver que quanto mais maquiagem ou quanto mais artificial parece a imagem, menos sensual parece. É muito comum a gente às vezes ouvir os próprios homens dizerem: eu gosto de mulheres que não estão muito maquiadas. Enfim, eu prefiro a mulher sem maquiagem, até é muito comum a gente ouvir isso, porque tem algo muito sensual naquela mulher totalmente natural, extremamente confortável no seu próprio corpo, não julgando o próprio corpo. Essa mulher tá nua, no meio ali, ela tá no centro da carta e ela não tá muito se preocupando com o que os outros estão pensando. É uma carta, é um arcano que representa completude, essa sensação de autossatisfação e de se completar. O arquétipo da amante tem muito a ver com autoconfiança nas suas próprias habilidades de sexualidade, com o sexo oposto. Dar e receber prazer de uma maneira muito pouco calculada, ok? É muito mais uma questão sensorial do que manipular o outro, né? Eu quero manipular a outra pessoa, então eu vou fazer o que ela quer. A amante, o arquétipo da amante não funciona assim. Ela é extremamente natural. E ela aqui é representada pela carta do mundo. Outro arquétipo feminino é a caçadora. A caçadora, ela é muito interessante, porque na verdade, no mundo atual, ela tem uma grande importância. São as mulheres que vão atrás daquilo que elas querem, são grandes competidoras. Se você pensar aí naquelas que têm uma certa força física, que competem em esportes, em lutas ou fazem musculação, são mulheres que têm uma força tanto física quanto
de caráter e psicológica mesmo. Elas são capazes de competir tanto com outras mulheres quanto com outros homens por posições até corporativas, por emprego, enfim. E aqui ela é representada pela carta da força. A carta da força é também um dos arcanos que mostram uma mulher, e essa mulher ela está ali dominando o leão. O leão pode ser representado por muitas coisas, certo? Pode ser você mesmo, seus instintos. Então, no caso da mulher, a capacidade que essa mulher, a caçadora, ela tem de lidar com os próprios sentimentos, com os próprios instintos, com as próprias vontades, segurando aquilo para que ela possa se controlar o suficiente para tomar as atitudes e as decisões certas, né? Talvez não o que ela queria fazer, mas o que é necessário fazer. Existe também uma coragem muito grande no arcano da força e no arquétipo da caçadora. São mulheres que, se você pensar na palavra caçadora, né, a energia feminina, ela tem esse poder de caça. Só você ver que as leoas é que caçam, não os leões. Então o feminino também tem esse poder de trazer algo para casa, não só o masculino. E essas mulheres, elas incorporam muito bem, esse arquétipo feminino incorpora muito bem dentro do arcano da força. Nosso próximo arquétipo é a rainha. Essa é aquela criatura que, quando chega num lugar, todo mundo repara. É como se ela tivesse uma altivez, ela é diferente das outras mulheres, ela tem uma presença diferente, ela consegue autoridade e reconhecimento e respeito com uma certa facilidade, muito mais pela forma como ela se comporta, como ela se impõe, mas lembrando que esse impor aqui não é força, nem autoritarismo e nem agressividade. É um impor através do bom comportamento, da suavidade, da sofisticação que essas mulheres, até elas não têm que ser ricas para terem essa sofisticação, tá? Elas sabem que roupa vestir, o que fica bem nelas, elas são as rainhas. Geralmente são aquelas que dominam a conversa, são aquelas que convidam os amigos para casa delas, elas têm aí um dom para hostess, né? Elas têm um dom para receber pessoas. É representada, a meu ver, pela carta da justiça. Muitos vão dizer, Marina, o que isso tem a ver? A carta da justiça me parece uma carta tão fria. Lembremos que a carta da justiça, o arcano da justiça é regido por Libra, Vênus, certo? Relacionamentos. E a rainha é a rainha dos relacionamentos. Ela sabe como tratar cada pessoa de maneira certa, da maneira que aquela pessoa quer ser tratada. Sabe? Ela faz com que todos se sintam bem. Pensem na rainha Elizabeth, né? Ela tem todo um toque para lidar com as outras pessoas. A realeza, é necessário isso na realeza. Você não pode simplesmente agir de qualquer maneira, tratar as pessoas mal, ofender as pessoas. Não. Também tem um outro significado do arcano da justiça, que é o casamento. Então vamos lá, gente. O arquétipo da rainha é o que você, para ser mulher que está me ouvindo, quando você quer casar, você tem que incorporar o arquétipo da rainha. A rainha é a mulher casada. E olha, ela é a mulher que ajuda outras mulheres a casarem. É aquela que, olha, eu conheço uma menina que ela é um doce, ela vai servir pra você. Vai lá em casa no jantar que vai ter. Essa é a rainha. Por isso a carta da justiça também se aplica ao arquétipo da rainha nas mulheres. Ela é uma conselheira. O rei tem a rainha. Se a gente pensar no arquétipo dessas mulheres, elas foram as grandes esposas, aquela grande mulher por trás do grande homem. Foram elas. Pensem aí Jacqueline Kennedy, pensem em Nancy Reagan. Foram grandes mulheres que estiveram ali ao lado do grande marido que elas tiveram. Elas eram grandes conselheiras para eles, certo? Essas são as rainhas. E no nosso último arquétipo feminino, a gente tem a mística. A mística é representada pelo arcano da estrela. Se vocês observarem bem o arcano da estrela, vocês vão reparar que é uma mulher que ela tá ali, em meio ao luar, pegando água ou jogando água de um jarro. A gente não sabe exatamente o que está vindo primeiro, se é a água que está saindo do jarro ou se ela está pegando a água do lago. Não tem como você saber exatamente o que está acontecendo naquela imagem, mas te passa uma tranquilidade, não passa? Essa mulher, esse arquétipo feminino, é o da mulher que ela é muito sóbria e muito tranquila nela mesma. Essas mulheres tendem a ser muito atraentes para os homens, porque existe um distanciamento
emocional em relação à mulher mística, essa é a palavra, né? A mulher mística e o homem. Ela não permite que o homem conheça tudo em relação a ela. E isso cria um mistério. Quem já estudou atração, a ciência da atração e da sedução, sabe que, na verdade, a distância é necessária. Quando você tem muita proximidade o tempo todo, a atração diminui. Então, isso é uma das coisas boas de quem incorpora o arquétipo da mística na vida. São introspectivas, elas tendem a olhar mais para dentro do que para fora. Tem uma paz interior. Elas acreditam que elas precisam ter paz interior, paz de espírito para viver a vida. Então, são mulheres que podem ser um pouquinho fechadas e difíceis de você conhecer, de verdade. Mas elas têm uma ligação aí com o mundo espiritual, com o mundo da intuição também. Então elas são representadas aí pelo arcano da estrela, que é um arcano que fala justamente de espiritualidade, de bênçãos, né, do destino, de sonhos e desejos. Então são mulheres que guardam muito para si, mostram muito pouco do que tem dentro delas. É um dos arquétipos mais interessantes, a meu ver, é o arquétipo da mística. Agora que eu terminei de falar os arquétipos femininos, claro que você, mulher que está me assistindo, pode se identificar com todos, ou com um, ou com dois. Na verdade, o ideal é que nós consigamos integrar, essa é a palavra que Carl Jung usaria, integrar todas elas dentro da gente. Mas é difícil, né? Por causa do lugar onde você nasceu, por causa da criação que você teve, da vida que você viveu, provavelmente você ou é uma ou duas, no máximo 3 arquétipos desses aí você está interpretando na sua vida de alguma maneira. Os arquétipos masculinos funcionam de forma muito parecida com os femininos, mas é muito interessante, porque é menos, né? São só 4. Homens são mais objetivos até nisso, né? A gente que é mulher, a gente pode se dividir em muitas. Os homens são só 4 arquétipos. Lembrando que esses arquétipos que eu estou usando aqui, os masculinos, foram retirados do livro do Robert Moore. Eu vou deixar aqui na descrição, ok? Esse livro fala justamente sobre esses 4 arquétipos que eu vou narrar aqui para vocês, ok? Então essa ideia aqui não é minha. Eu apenas fiz as ligações, as conexões com os arcanos maiores do tarô. Então a gente começa pelo amante. Sim, nós temos um arquétipo amante para homens e para mulheres. Funciona um pouquinho diferente, certo? Quando você pensa no arquétipo do amante, pensem no deus Dionísio, na mitologia grega. Esse deus, ele era o deus do vinho, do prazer, do sexo, enfim. Então, esse deus, ele era super celebrado na data dele, né? Quando havia aí os festivais de Dionísio, a coisa ficava tensa. A coisa, né? O pessoal bebia muito, o pessoal fazia de tudo, né? Enfim. Porque era essa celebração de todos os prazeres. Então, o arquétipo do amante é talvez o primeiro arquétipo, segundo o próprio Robert Moore, é o primeiro arquétipo masculino. Ele é a primeira imagem que o homem tem de si que ele vai reproduzir. Então, os jovens, os rapazes, eles querem o quê? Eles querem uma festa, eles querem conhecer pessoas, eles querem ter relações com mulheres, conhecer mulheres, enfim. Esse é o primeiro ímpeto do homem, é incorporar esse amante. Que na sua melhor face, vamos dizer assim, é essencial para a vivência da própria masculinidade, que ele conheça o mundo, vamos dizer assim. E para mim, essa associação é com o arcano do mago. Por quê? O mago é o arcano número 1. Ele é um homem que ele tem uma capacidade incrível de criar, na realidade, aquilo que ele tira da própria mente. E isso é uma coisa que você vai ver aí nesse estágio, nesse arquétipo amante do homem. O homem que tem esse arquétipo, geralmente são homens muito criativos, que criam muita coisa na realidade da vida deles. São extremamente intensos, né? Existe uma intensidade muito grande, tanto no arcano do mago, quanto nessa energia masculina representada pelo arquétipo do amante. Segundo, a gente tem o arquétipo do guerreiro. Esse aqui é óbvio para todo mundo que está me assistindo aqui. O guerreiro é a base da energia masculina, conhecida pela gente, principalmente para quem está aqui no Ocidente. Se a gente for olhar aí para a história, para nossa história, para a história da Grécia, enfim, você vai ver
uma série de grandes guerreiros. Esse arquétipo começa aí, se a gente olhar para uma série de filmes que a gente já assistiu, como Gladiador, Braveheart, né, Coração Valente com Mel Gibson, foram representações desses homens extremamente corajosos que lutaram por causas e tiveram grandes propósitos. A conexão que eu fiz é com o arcano do carro. Se você olhar, você tem aí um jovem usando sua armadura, voltando ou indo para a guerra, não dá para saber muito bem, mas ele está indo com tudo, é um arcano de movimento, de vitória e de conquista. E ele incorpora muito bem esse arquétipo da energia masculina do guerreiro, a agressividade, a autoconsciência. O que é autoconsciência? Por que um guerreiro ele é autoconsciente? Por que esse arquétipo fala de homens muito autoconscientes? Observação, planejamento, tudo isso é autoconsciência, tudo isso é consciência. Eu não ajo de qualquer maneira, eu planejo, observo, vejo, depois eu ajo. Existe aí toda uma estratégia. O distanciamento emocional. O distanciamento emocional é essencial tanto para o arcano do carro. É uma carta que fala realmente de emoções que estão um pouco mais afastadas, né? As decisões estão sendo tomadas por racionalidade e menos por emoção, o que é necessário para qualquer guerreiro. Enfim, o guerreiro não pode estar no meio da guerra e sentindo pena, ou sentindo dor, ou sentindo medo. Ele precisa estar no automático no momento da guerra. E tudo isso também tem a ver com a nossa carta do carro. O próximo arquétipo é o arquétipo do mago. Marina, você não acabou de falar do mago? Não. Aqui, o arquétipo é o mago. O arcano é o papa. Por quê? Eu vou explicar. Aqui a gente fala, no arquétipo do mago, a gente fala de um homem que é líder. É uma energia masculina de liderança. Um guia. Alguém que ajuda os outros a encontrar o caminho. Esse é o arcano do papa. Ele busca conhecimento, né? Essa energia masculina representada pelo arquétipo do mago representa conhecimento. Conhecimento espiritual até. Não apenas conhecimento instrutivo, mas de espiritualidade, né? Por que a gente tem tantos pastores? A gente tem em si o próprio Papa, que é um homem, né? Por que o homem ele tem um chamado para essas posições? Representado por essa energia masculina de guiar, de instruir, de abrir o caminho. A maioria dos teólogos eram homens, né? Existe uma sabedoria espiritual nessa energia masculina, no arcano, o Papa, e no arquétipo do mago. O último arquétipo é o mais importante de todos. E se o homem ele conseguir desenvolver todos esses arquétipos dentro dele mesmo, através de atitudes, enfim, ele chega ao arquétipo do rei. Para mim, obviamente, para qualquer pessoa que conhece o tarô, sabe que é o imperador. O arcano do imperador, ele incorpora todas essas características da energia do rei. Um rei é centrado, ele é decidido, ele tem uma intuição forte e ele é um protetor. Ele coloca limites. Aqui é o meu reino e aqui eu cuido de todos que aqui estão. Então, para um homem, essa é a casa dele. São as pessoas com quem ele vive, a esposa, os filhos. Então, um rei e o arcano do imperador simbolizam essa energia masculina da proteção, do cuidado. Aqui é o cuidado da sua base mais ação, atitude, decisão. Não existe indecisão quando um homem ele está ali no arquétipo do rei. É alguém que sabe as decisões que tem que tomar e como que deve agir. E um protetor, principalmente daqueles que estão sob a sua jurisdição. Sobre aqueles que estão sob as suas asas, certo? Então, se a gente pensar aí nesse arquétipo, todos os nossos avós, os nossos bisavós, todos esses homens eram reis. Assim como para as mulheres, o ideal é que o homem ele consiga incorporar todos esses arquétipos para que ele tenha aí uma psique, vamos dizer assim, bem ajustada, porém, lembrando que é difícil, porque nós somos pessoas e a gente é muito em parte resultado do lugar onde a gente viveu, da criação que nós tivemos e em parte da nossa própria personalidade, que tem uma tendência para um desses arquétipos. Fechando o vídeo, gente, como que saber tudo isso
pode me ajudar se eu não estudo tarô? Se você estuda tarô, eu acho que pode ajudar muito na hora de jogar as cartas, tá? Mas como que isso pode te ajudar? E o que isso tem a ver com a nossa autoestima? O ser humano, nós, aqui, essas criaturinhas de Deus, nós precisamos de exemplos. Bons exemplos. Às vezes nós não temos esses exemplos na sociedade. A gente está vivendo um momento difícil na nossa sociedade. É difícil encontrar bons exemplos hoje, né? Então, às vezes você não tem na tua sociedade, você não tem na tua comunidade, em volta de você, você não teve pai ou você não teve mãe. Enfim, faltou a você esse exemplo. Você pode encontrar esse exemplo nos arquétipos e em imagens que representam esses arquétipos. Então, como eu disse, se você assistir Braveheart, se você assistir Coração Valente, com Mel Gibson, você vai entender o que é o arquétipo do guerreiro. Que o guerreiro não é uma pessoa violenta, ele não é um homem violento que oprime. O guerreiro, de verdade, ele luta por um propósito, para salvar pessoas, pela liberdade, enfim. Se você assistir Ana e o Rei, gente, eu acho, não sei se alguém aí vai lembrar desse filme, é muito antigo. Você vai entender o que é um rei. O que um rei faz? Um rei de verdade, que cuida das pessoas que estão ali, sob os cuidados dele, sob a proteção dele. Então, esses arquétipos que a gente vê, às vezes, nos filmes e nos livros, eles ajudam a gente a entender quem nós somos e quem nós podemos ser. Então, se você é uma mulher que está um pouco perdida com a tua energia feminina, você pode olhar para esses arquétipos que eu citei aqui e dizer qual aquele que me representa melhor. E tentar olhar para a tua volta, para os filmes, quem são as mulheres que representam esses arquétipos. Que eu possa me espelhar, sabe? E os homens a mesma coisa. A gente às vezes precisa olhar para fora para olhar para dentro também. É uma relação mútua o tempo todo, olhar para dentro e olhar para fora. Se você olhar demais para dentro, você vira um egocêntrico. Se você olhar demais para fora, você fica superficial. Então tem que ter ali um equilíbrio entre as duas coisas. E os arquétipos ajudam a gente a receber essas informações que, na verdade, é como eu disse, o consciente, o inconsciente coletivo está dentro de você. Não é à toa que você, de certa maneira, se sente representada ou representado por 1, 2 ou 3 desses arquétipos que eu citei aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem muito mais coisas para falar sobre energia feminina, masculina e arquétipos, tá? Busquem aí na internet. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o livro do Robert Moore. Não tem tradução, mas é sensacional para entender aí a maturidade do homem, as energias masculinas, e também tem livros excelentes para mulheres. Se vocês quiserem saber aí, entrem em contato comigo pelo Instagram, @marinamouratarô. Muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho!